mesmos. Deus amado, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu amor agindo em nós, o seu amor entregue na cruz. Oh Deus, continue falando ao nosso coração, que estejamos sentindo de forma quase que palpável o seu cuidado pela nossa vida, Deus. Renove a nossa força e que possamos marchar em prol daquilo que Tu tem separado para o Teu povo. Nos dê o brado de vitória, nos dê o cântico da alegria, renove a nossa força no nome poderoso de Jesus é que oramos, amém. Hoje nós vamos falar da esperança, não uma esperança que eu preciso tão somente aguardar algo que porventura possa acontecer, mas uma esperança como sinônimo de confiança, esperança como sinônimo do que Deus tem separado para a nossa vida. Esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada por cada um de nós irá acontecer, que realmente vai acontecer. Nós esperamos que a irmã Márcia seja curada, que a sua saúde seja restaurada. Nós esperamos que a igreja do Senhor Jesus verdadeiramente faça a diferença. Nós esperamos que Deus vai agir em nós, através de nós, apesar de nós. Nós esperamos que a cada dia podemos, como a luz da aurora, sendo transformada, até um dia ser o dia da perfeição, ser o dia perfeito, que possamos no Senhor buscar a mudança que essa sociedade tanto precisa. Abra sua escritura sagrada no livro de Romanos, capítulo 15. Estarei lendo apenas um versículo, o versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13, é o texto que eu creio que Deus tem para falar ao nosso coração. Romanos 15, 13. Eu estarei fazendo a leitura na Bíblia de Genebra. Diz assim a palavra do Senhor Deus: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de paz, no vosso crer, para que sejais ricos e ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. A Almeida, revista atualizada, talvez seja a tua leitura, diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na crença, para que abundeis a esperança pela virtude do Espírito Santo. Quem vive na esperança em Cristo Jesus, desfruta das bênçãos hoje e não aguarda para desfrutar só na eternidade. Por isso, a reflexão tem como tema: quem vive com esperança sente-se impulsionado a fazer o que se espera. Vou repetir mais devagar. Quem vive com esperança sente-se impulsionado a fazer o que espera. Talvez a pergunta que você esteja pensando que o pastor vai fazer é: que esperança nós temos? Quem é a nossa esperança? Sim, a resposta está em Colossenses 1:27. Cristo em vós é a esperança da glória. Meus amados, vamos aqui nos aprofundar como podemos receber dessa esperança e como podemos passar essa esperança para um povo tão sofrido, que um dia nós também nos sentimos tão sofridos, mas sem esperança. Hoje nós podemos crer no Deus Todo-Poderoso. O povo cristão precisa se esforçar, e se esforçar cada vez mais e mais, em despertar, a partir de uma atitude de misericórdia e de compaixão, com o compromisso de viver o que realmente a esperança proporciona
em cada um de nós. Queridos, nós somos a esperança para essa sociedade. E aí pode surgir a segunda pergunta: mas como eu vou ser uma esperança se nem eu tenho essa esperança? O que está acontecendo no meio de tanta dor, de tantas decepções, de tantas lamúrias? Bom, precisamos esperar em Cristo. Precisamos a cada dia nos debruçarmos em Cristo. Se tem uma coisa que o nosso coração precisa se regozijar, é que no meio da aflição, naquele momento que ninguém vê, melhor, que só Deus vê, que o teu joelho se dobre e que tua língua confesse que Cristo Jesus é o motivo da nossa esperança. Porque, meu irmão, minha irmã, se esperar pelo melhor tratamento médico, não teremos. A melhor segurança pública, não teremos. A melhor tratativa em todos os ambientes, não teremos. Se esperamos a perfeição da perfeição, e a esperança não só da perfeição numa instituição, mas em seres humanos, não teremos. Porque não somos perfeitos. Mas quando esperamos em Cristo Jesus, Ele supre aquilo que realmente o nosso coração está clamando, pela presença que só Ele pode preencher. Quantos de vocês já se sentiram machucados, decepcionados? Isso não é um sentimento de alguns. Nós falamos que o cuidado que precisamos ter naqueles que se batizam e que tenham um acompanhamento, vocês que estão nos visitando, a responsabilidade que temos de viver realmente Cristo Jesus como exemplo para uma sociedade que, infelizmente, a cada dia que passa, deturpa os valores. O errado se torna certo e às vezes a gente se questiona como pode, e o certo, em muitos casos, fica esquecido. Assim pode nascer de novo a esperança nas pessoas privadas do afeto e do amor, quando nós recebemos de Cristo, quando nós buscamos a verdadeira esperança. Nós podemos ser a esperança que essa sociedade precisa. Quando anciões estão sozinhos, quando crianças sem um verdadeiro lar sofrem, quando drogados não têm apoio, quando mulheres são maltratadas de forma escondida dentro dos seus lares, quando esposas são abandonadas, pessoas sem saída, que sofrem na solidão da sua própria dor, sozinhos pela vida, ou fecham em sua propriedade, fecham em seu coração ou no seu lar com um sentimento destrutivo. Essas pessoas, elas precisam viver a esperança que é Cristo Jesus em nós. A esperança cristã não se desenvolve à margem das atividades, à margem de diversas experiências humanas, mas a nossa experiência, ela é sim desfrutada na esperança, na dor, no sofrimento, nas decepções, é no aqui e agora. Não podemos viver uma teologia de gabinete, onde não se envolve com pessoas, por mais que tenhamos dificuldades. Somos seres humanos. É essa esperança que a sociedade precisa. Certa feita, depois de uma mensagem que pensei que não consegui comunicar nada para ninguém, no pé de uma comunidade carente, uma senhora me abordou e eu pensei, essa senhora não entendeu nada, não ouviu nada e vai brigar comigo. E ela disse: pastor, quando o Senhor fala das tuas dores, eu me identifico, é por isso que eu venho aqui ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sou aquele garoto da escola, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu visitante, que chegava em casa ou chegava na turminha da escola e só contava vitória. Ó, tá vendo aquela menina lá? Ó,
Tá vendo ali no futebol? Eu fiz gols. Tá vendo a nota? E não era meu, não era meu caso, Gabriel. Esse podia ser o teu. O pessoal, eu tirei 8, 9, 10. Aí eu, qual é a média? 7, 7,3. Nós não podemos demonstrar quem nós não somos. A esperança não está naquilo que eu demonstro ser, mas a esperança está nas minhas limitações, porque na minha fraqueza é que Deus age, é na tua fraqueza que Deus age, é porque Deus age em nós, apesar de nós. A esperança cristã não deve ser desenvolvida à margem de uma sociedade. Podemos despertar a confiança das pessoas quando recebemos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Nós podemos despertar a confiança das pessoas. Preste atenção, o que podemos fazer? Se dentro de nós de fato há esperança, podemos ser fonte de esperança para os outros. Se de fato existe esperança em mim, se de fato Cristo existe em mim, eu posso ser instrumento de bênção para uma outra pessoa. Mas não é através daquilo que eu ajo que o outro gostaria que eu fosse, mas é através das minhas limitações, através da minha humanidade. Somos chamados para fazer a diferença, com que a nossa vida seja fonte de graça para as demais pessoas. Não devemos esquecer que a bondade de Deus se manifesta sobretudo através da bondade dos homens. Não podemos esquecer que a bondade de Deus se manifesta através daquilo que tu é para o outro, daquilo que você é para o teu próximo. Meu amado, minha amada, nós somos essa carta que a sociedade lê, e nós precisamos dedicar-nos cada dia mais para viver aquilo que Cristo quer de nós. Não devemos esquecer da bondade que vem de Deus. Há um Deus que nos acolhe. Então, se queremos despertar a confiança do outro, da outra, vamos acolher. Cada um de nós pode ser um pequeno sinal, uma pequena prova desse Deus da esperança. O meu desejo é que nós possamos despertar a confiança das pessoas no intuito, na tratativa de levar esperança para acolher, para cuidar, para amar. Pois essas pessoas que vivem sem esperança, a pessoa sem esperança tende a adotar atitude negativa. Já percebeu isso? Em geral, essa postura é uma postura de dor. Em geral, essa postura é uma postura de sofrimento, gerada por um problema, ou por uma situação extremamente difícil, pelo qual a pessoa está passando. Precisamos ter empatia. Precisamos nos colocar no outro, Mateus 7, no lugar do outro, Mateus 7,12. Faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. Toda vez que você vai tratar e cuidar de alguém, você se coloca no lugar do outro. Às vezes dói, mas nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa só quer um abraço, às vezes só quer um olhar no olho. Essa pessoa precisa introduzir em sua vida um olhar diferente, uma valorização, um apreço positivo de uma outra pessoa, das coisas e dos acontecimentos bons dessa vida. Por mais que a sua vida seja difícil, eu não acredito que a sua vida é formada só por coisas difíceis. E se estiver assim, sim, fale com o irmão do lado, porque ele é hospedeiro e transmissor da esperança de Cristo Jesus. Não existe acaso na nossa vida. O crente, o servo de Cristo Jesus, pode ajudar a sanar a descrença do outro.
a desesperança do outro. Nós sabemos que em todas as coisas Deus intervém para o bem dos que o amam, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o propósito de Deus. A nossa vida não é alheia à vontade de Deus. A sua vida, a minha vida não pode ser algo à parte do que Deus quer para cada um de nós. Não podemos pensar assim. Não há nenhum sofrimento ou fracasso, nenhuma solidão, traição ou pecado fechado ao amor e à graça de Deus. Repito, no nome de Jesus. Não há nenhuma solidão, traição, pecado fechado ao amor e à graça de Deus, porque Ele nos alcança. Ele disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, Deuteronômio 31:6. Por isso podemos dizer de forma confiante: o Senhor está comigo, nada temerei, que mal poderá fazer-me. Salmo 118, versículo 6, com referência em Hebreus 13, versículos 5 e 6. Quem vive a partir da fé em Deus, sempre está ouvindo no mais íntimo do seu ser: há esperança para o teu futuro. Quem vive buscando ao Senhor, por mais difícil que seja, lá no íntimo do teu ser, você ouve: há esperança para o teu futuro. Meus amados irmãos, Deus tem cuidado de nós. A partir dessa fé é possível ajudar aqueles que necessitam e ter um olhar alegre apesar da dor. Exercício para a vida. Estejam atentos. Precisamos exercitar-nos mais para descobrir o positivo da vida. Precisamos nos exercitar para saber que a vida não é só feita de dor e sofrimento das pessoas e dos acontecimentos bons dessa vida. O negativo é mais cômodo, é mais fácil de ressaltar. O positivo, em muitos casos, é esquecido. Mais atenção e mais fé para mudar a nossa holística. Precisamos avançar. Num lençol todo azul, nós só conseguimos identificar o ponto que faz uma mancha, o ponto verde, o ponto amarelo. Num lençol todo verde, só conseguimos identificar uma mancha do azul. Nós não conseguimos ter uma totalidade, porque estamos nos apegando a dor e sofrimento, que acaba sendo uma minoria. Trata-se de adquirir o hábito da positividade, mas o nosso olhar e a nossa atitude precisa ser apurada, lapidada. O nosso ouvir, temos dores, temos dificuldades, sim, mas precisamos respirar, e isso vai fazer bem a nós mesmos. Precisamos avançar, contagiar com um olhar positivo, pensamentos positivos, sentimentos positivos, atitudes positivas. Eis uma forma de engendrar a esperança. Veja o positivo de cada pessoa, veja o positivo de cada situação. Apesar de tudo, tem algo positivo aí. E eu disse, apesar da dor, apesar do sofrimento, eu tenho de positivo buscar o Senhor. E no íntimo do meu ser, Ele diz: tem esperança para o teu futuro. Igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista Central em Olaria, acolham pessoas. As pessoas que sabem acolher semeiam esperança ao seu redor. Precisamos acolher pessoas, precisamos acolher vidas. O desesperançado sente-se melhor e com mais força, com mais paz, junto a pessoas que não estão aí
de maneira interesseira, de maneira invejosa, de maneira negativa do lado daquele que sofre, mas que simplesmente ouve, acolhe e ama. Quando acolhemos uma pessoa, estamos libertando-a do peso da solidão, estamos acompanhando-a, e nessa mesma medida estamos infundindo-lhe força para viver. Às vezes no gabinete eu falo: Senhor, o que eu vou fazer? Às vezes numa casa de luto, o que eu vou fazer? Às vezes com pessoas necessitadas de comida, eu falo: Senhor, me faça rico para que eu possa diminuir isso. E o Senhor me responde: a riqueza que eu ponho em ti, meu filho, é a minha presença. Transmita isso para aquele que é necessitado, para aquela que é necessitada, porque se fosse pela tua estrutura, pelo teu recurso, não teria espaço para o meu agir. E eu falo: sim, Senhor, estou começando a entender. Meus amados irmãos, queridos, por mais difícil que seja a sua situação, minha querida, e por mais afundada que se encontre, se essa pessoa descobre que não está sozinha, que tem alguém para acudi-la, para abraçá-la, a esperança pode renascer, ou até mesmo nascer, no coração da aflita, do aflito. Esta é a ordem cristã: acolhei-vos mutuamente, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus Pai. Romanos 15, 7. Acolhei-vos mutuamente, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus Pai. Hoje, uma das grandes tarefas é de oferecer acolhida, o abraço, refúgio a tantas pessoas desconjuntadas, machucadas, mutiladas por uma sociedade que impõe um jugo pesadíssimo, indefesas, desvalorizadas. A esperança torna-se mais fácil lá onde se promove uma cultura da mútua acolhida. Talvez sexta-feira tenha sido algo que ficou na cabeça de alguns, porque nós percebemos que estamos nos alimentando e precisamos repassar, porque tantos têm tão pouco. Desejo concluir. Quando colocamos a nossa esperança no Senhor Deus, o deserto transborda de água e o terreno floresce, formando assim um jardim, uma floresta rica e abundante, com boas árvores que concedem excelentes frutos. Pôr a esperança em Deus é ter comunhão com Ele. Independente das dificuldades, não devemos deixar a nossa comunhão com o Senhor de forma nenhuma. Não devemos deixar de ter comunhão com a palavra do Senhor, e assim temos o renovo necessário para continuarmos a nossa jornada de fé. Não é uma corrida de 100 metros que você dá o melhor e depois para. É uma jornada de fé. E quem pratica o esporte da corrida ou qualquer outro esporte, se nos primeiros minutos você dá o gás final, vai faltar lá na frente. Uma coisa que a experiência traz para a vida daqueles que vão amadurecendo: dose o oxigênio. Então precisamos buscar constantemente o Senhor, porque Ele nos concede o fôlego de vida. A nossa esperança não está no emprego, a nossa esperança não está na boa estrutura, a nossa esperança está em Deus, o Todo-Poderoso. Quem vive com esperança sente-se impulsionado a fazer aquilo que se espera. Cristo em nós é a esperança da glória.
Que o Senhor, soberano Deus, todo-poderoso, continue nos abençoando e enchendo a nossa vida com a esperança que vem dEle, com a esperança que é dEle. Essa mensagem foi inspirada no livro É Bom Crer em Jesus, do nosso sacerdote José Antônio Pagola. Que o Senhor Deus nos abençoe. Deus, é a Tua palavra. No mundo caótico, somos instrumentos dessa esperança, mas para tanto, enche-nos da Tua esperança, enche-nos do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.